Bom dia, turma linda, turma do quinto ano, meus amores. Vocês gostaram daquele vídeo, daquela pequena homenagem que a tia Leidiane fez para vocês? A tia Leidiane espera que sim, foi feito de todo o coração, expressando todo o sentimento que a tia Leidiane está sentindo, né, nesse momento que nós estamos distante, tá certo, turma? Mas vamos iniciar um novo dia, um dia com novas aprendizagens, no qual hoje nós vamos estar trabalhando com a disciplina de língua portuguesa, onde nós vamos estar trabalhando com o conteúdo sujeito e predicado da oração. Vocês já ouviram falar sobre o que seja sujeito e predicado de uma oração? Vocês sabem o que é uma oração? A oração que a tia Leidiane fala nesse sentido não é aquela oração voltada para um pedido de agradecimento, um pedido de clamor a Deus, não. A oração que a tia Leidiane está falando aí vem a ser a oração presente na gramática, né, na análise linguística. Ou seja, oração, eu posso dizer que é uma frase, porém, esta frase, ela tem que vir com um verbo. Nós já aprendemos em aulas passadas o que seria verbo. Verbo é aquela palavrinha que indica uma ação, um estado na natureza, ou um fenômeno da natureza, ou um estado. Então, oração é uma frase, não digamos uma frase, mas nessa frase necessariamente tem que ter um verbo, ou seja, eu digo que aquele conjunto de palavras se considera uma oração se ela tiver um verbo, né? E tem que ter sentido completo, né? Tem que ter sentido. E uma oração, ela é composta por verbo e por sujeito e predicado. Então, turminha, vamos entender a definição do que vem a ser o sujeito. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, ou seja, aquele que pratica a ação dentro da oração. Ou seja, eu digo que sujeito, dentro de uma frase, dentro de uma oração, é aquele no qual eu estou falando algo sobre ele. É aquele que está praticando uma ação dentro da oração. Exemplo: João comeu o bolo. Se eu for observar, de quem é que eu estou falando aí? Do João. Então, eu sei que João vai ser o sujeito, porque eu falei que o sujeito é aquilo ou aquele no qual eu estou falando algo, aquele que está praticando uma ação, ok? João, dentro dessa frase, ele praticou uma ação? Praticou, ele comeu o bolo. Então, sujeito é aquele ou aquilo no qual eu estou falando algo. Se a tia Leidiane fala, Maria estuda bastante, de quem é que eu estou falando aí? Da Maria. Então, quem é o sujeito aí nessa oração? Maria. Maria praticou uma ação? Praticou. Ela estuda bastante. Ok? Agora vamos compreender o que vai ser o predicado. Predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito, ou seja, qual foi a ação praticada, e ele sempre virá acompanhado de um verbo, ou seja, o predicado é a informação dada do sujeito.
é a ação que foi praticada pelo sujeito. E eu digo também que o predicado ele sempre virá acompanhado do verbo. Pronto, na primeira frase que a tia Leidiane falou para vocês que João come o bolo, eu já sei que o sujeito vai ser o João. Que o sujeito é aquele que eu falei algo sobre ele, João. Agora, quem vai ser o predicado? A informação que está acompanhando o sujeito. Qual é a informação dada aí do sujeito? Que comeu bolo. Se eu observar, eu falei que o predicado ele é acompanhado de um verbo. Então, quem é o verbo aí nessa oração? Comeu, né? Da palavrinha comer. Então, qual foi a ação praticada pelo João? Comeu o bolo. Então, eu sei que o predicado nessa oração vai ser o quê? Comeu o bolo, ou seja, o predicado ele deve ser acompanhado com o verbo. Então, eu inicio o predicado inicio com o verbo, ou seja, o verbo ele tem que estar acompanhando. Na segunda frase que a tia Leidiane falou, Maria estuda bastante. Nós falamos que Maria é o sujeito, né? Nós estamos falando de quem? Da Maria. E qual foi a ação que Maria praticou? Ela estuda bastante. Então, qual é o verbo existente nessa frase? Estuda, de estudar. Qual é a informação dada de Maria? Que ela estuda bastante. Então, o predicado nessa frase seria estuda bastante. Então, o predicado ele sempre vai vir acompanhado com o verbo. Vamos observar outros exemplos para nós conseguirmos classificar entre sujeito e predicado. Júlio é um garoto esperto. Quem é o sujeito aí nessa frase? De quem é que eu estou falando? De Júlio, né? Então, eu sei que o sujeito aí nesta oração vai ser Júlio. Quem é o predicado? É esperto, porque o predicado vai ser a partir do verbo. O verbo aí quer dizer de ser, ele é ser, né? O aí vai ter função do verbo ser. Então, é esperto, a informação dada do sujeito. Então, a informação dada aí do sujeito que é Júlio é que ele é esperto. Então, o predicado seria é esperto. Vamos para a nossa próxima frase que tem assim. Paulo foi artilheiro do campeonato mirim. Eu estou falando aí de quem? De Paulo, né? Então, nessa oração aí, quem é que vai ser o sujeito? Paulo. Ótimo. Quem é o predicado? Vamos primeiro localizar o verbo. Foi, né? O verbo aí é foi, né? De ser. Então, qual é o predicado? Foi artilheiro do campeonato mirim. Então, predicado é a informação dada do sujeito e ele se inicia a partir do verbo. Outra oração. As guloseimas do aniversário estavam deliciosas. Eu estou falando aí de quem? As guloseimas do aniversário. Então, eu sei que o sujeito nessa oração é quem? As guloseimas do aniversário. Qual é a informação dada das guloseimas? A informação dada é estavam deliciosas. Se eu observar o estava delicioso, o estavam é um verbo, né, de estar. Então, o predicado aí seria estavam deliciosas. Ótimo. Última.
Os estudantes organizaram a homenagem. Quem é o sujeito aí? Eu estou falando aí de quem? Os estudantes, não é? E qual é a informação dada aos estudantes? Quem vai ser o predicado aí nesta oração? Organizaram a homenagem. Se eu observar, organizaram, que vai dar início ao predicado, organizar é um verbo de organizar. Então, organizaram a homenagem seria o predicado, não é? No qual o predicado ele sempre vai vir acompanhado com o verbo. Finalizando, sujeito é aquilo ou aquele no qual a gente está falando algo. E o predicado vai ser a partir do verbo a informação dada sobre o sujeito. É muito importante quando vocês forem ler as orações para vocês identificarem qual é o sujeito e o predicado, vocês sempre observar, eu estou falando de quem? Aquele no qual eu estou falando vai ser o sujeito. A partir do momento que eu localizar o verbo, a partir do verbo vai ser o predicado. Então, dentro de uma oração, vai ter verbo ou verbos e vai ter sujeito e predicado. Tá bom, turminha? E hoje a nossa atividade, a nossa proposta de atividade vai ser sobre isso. A tia Leidiane espera ter ajudado vocês a compreender esse assunto, tá bom? Qual vai ser a nossa proposta de atividade? Vocês irão fazer a atividade hoje num livro estruturado, o livrinho roso, ok? E no PNLD de vocês de português, ou seja, nós vamos trabalhar hoje com os nossos 2 livros de português. No livrinho estruturado, vocês irão abrir na página 122. Qual vai ser a questão que eu vou fazer, tia Leidiane, do livro estruturado? Do livro estruturado, a página 122, a questão 8. Tá bom? No PNLD de vocês, vocês vão abrir na página 164 e 165. Na página 164, vocês irão fazer da página 164 a 165, as questões vai ser da primeira à 5ª questão, ok? Lá vai ter um pequeno textozinho no qual a tia Leidiane orienta vocês ler 2, 3 vezes para compreender. Ele é um textozinho curto, no qual a atividade ela vai estar baseada tudo sobre o conteúdo que a tia Leidiane acabou de ensinar a vocês, que é o sujeito e predicado. No livro do PNLD e no livrinho estruturado vai ter uma breve explicação, no qual a tia Leidiane também orienta vocês a ler para vocês compreender melhor o conteúdo. Tá bom, turma? Essa foi a nossa proposta de atividade, tá certo? A tia Leidiane espera que vocês tenham compreendido. A tia Leidiane vai estar aguardando as atividades de vocês durante todo o dia. Qualquer dúvida é só chamar a tia Leidiane no PV, ok? E hoje a tia Leidiane vai ter um desafiozinho para vocês de português. Qual vai ser o desafio, tia Leidiane? Eu gostaria que vocês criassem uma oração, uma frase, no qual vocês irão escrever a frase, depois vocês irão identificar na frase que vocês criaram quem é o sujeito e quem é o predicado. Ao vocês
escreverem e lerem essa frase e identificarem, vocês vão gravar apenas um áudio para a tia. Apenas um áudio e enviar. Se sentir dúvida, pesquisem. Se vocês sentirem dúvida, peça o papai ou a mamãe para ajudar vocês, tá certo? Só não pode tirar as frases do livro. A tia Lediane quer que vocês criem. A tia Lediane sabe que vocês são altamente capazes para criar, ou seja, crie apenas uma. A tia Lediane vai criar a dela. João joga bola. Quem é o sujeito aí nessa oração? João. Então, quem é o predicado? Joga bola. Eu observo que eu falei de quem? Do João. Então, sei que o João vai ser o sujeito. Joga bola vai ser o predicado, porque joga é um verbo de jogar. Então, o predicado ele vai se iniciar a partir do verbo, né? Então, joga bola. Pronto, do mesmo jeito vão ser vocês. Vocês irão criar uma frase e vocês irão explicar quem é o sujeito e o predicado. Tá bom, turminha? Um grande beijo, meus amores, e até a nossa correção. Tchau, tirem fotos e a tia Lediane vai estar aguardando a atividade até 6 horas, tá certo? Tchau, turminha.